Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos então eu estou a chegar à Comissão e, portanto, também nos cumprimento a todos, porque estive num outro evento anteriormente. Cumprimento a doutora Tânia Cardoso Simões, Presidente da Conselho da ANAC, o Engenheiro Duarte Silva, o doutor António Rita, a doutora Silva Santos também, a equipa que acompanha a senhora Presidente da Conselho da ANAC, que está cá também mais uma vez, e virá cá muitas vezes com certeza, a requerimento do Partido Chega e do PSD a propósito das falhas do controle aéreo. Tal como está definido neste modelo de audições, esta Comissão dá 10 minutos à setora para uma apresentação inicial e depois competirá ao Chega a iniciar e depois ao PSD o período de perguntas e respostas. Faz favor, setor. Antes de mais, muito boa tarde, senhores deputados. Senhor Presidente, muito obrigada mais uma vez pela introdução. Sem mais delongas, porque sei que a sessão já vai a meio relativamente a este assunto, nós gostaríamos de apresentar, nos ditos 10 minutos, essencialmente 3 temas. Em primeiro lugar, apresentar quais são os termos da supervisão da ANAC em matéria do controle de tráfego aéreo, qual o papel da ANAC relativamente aos incidentes que especificamente aqui nos trouxeram e que estão na base do relatório do SPIAF, e, por fim, qual é a posição da ANAC, se houver tempo, senão certamente será objeto de questões, qual a posição da ANAC relativamente às recomendações do SPIAF. No que respeita, em primeiro lugar, aos termos da supervisão da ANAC, muito rapidamente, esta supervisão está, antes de mais, prevista no Plano de Segurança Operacional Nacional, que obviamente deriva dos instrumentos internacionais correspondentes, quer ao nível da ICAO, quer ao nível da União Europeia, sendo que os próprios requisitos estão estabelecidos em regulamentação europeia e nós já vamos ver qual é a dimensão destes requisitos. Os ciclos de supervisão podem ir até 48 meses, sendo que neste caso, no caso da nave, estão em 24 meses. Portanto, estamos aqui já com ciclos de supervisão relativamente ao número de requisitos bastante apertados. Queria apenas também deixar aqui uma nota de que o âmbito da supervisão é diferente da investigação, que foi aquele que foi apresentado naturalmente pelo SPIAF, na medida em que a ANAC o que faz é a verificação essencialmente dos requisitos, quer de ordem documental, quer de ordem técnica, mas com um fim diverso, no fundo para acompanhar todo o cumprimento da regulamentação, nomeadamente nacional e europeia, neste caso, do operador, e não propriamente a investigação específica focada num determinado incidente com outros meios de investigação, como aconteceu neste caso por parte do SPIAF. Portanto, trata-se de atuações com amplitude diversa, com graus de profundidade diversos e com enfoques diversos. Dar também a nota de que a ANAC faz inspeções programadas e não anunciadas, elas vão ser relevantes também mais à frente, sendo que, relativamente a esta matéria especificamente, deixar a nota de que a supervisão incluirá também as recomendações de segurança que sejam dirigidas não só à ANAC, mas também aos próprios regulados, neste caso por parte do SPIAF. Apenas para apresentar alguns grandes números. Os requisitos a auditar neste âmbito são cerca de 4.000 requisitos que correspondem àqueles regulamentos europeus, enfim, que estão ali, os principais estão ali especificados, e não incluem o número daqueles requisitos, nem sequer inclui os AMCs, portanto, implica apenas o controle das normas dos próprios regulamentos diretamente. O número de órgãos a auditar por ciclo são 55 órgãos, sendo que em matéria de controle de tráfego aéreo, ATM, ANS, são 52. No caso da nave são 40, e depois temos os outros, enfim, que não são tão pertinentes aqui para esta audição, mas que dão uma ideia da dimensão do número de operadores, ou do número de órgãos e da quantidade de requisitos, que nos permite depois retirar que, em termos de número de requisitos por ciclo, nós estamos a falar de cerca de 220.000 requisitos em 2 anos, neste caso, porque são 24 meses o ciclo que estamos a seguir. Isto corresponde a uma média de, enfim, cerca de 9.000 requisitos por mês, para termos uma dimensão daquilo que é auditado e inspecionado pela ANAC. Em termos de número de auditores, a ANAC tem 9 auditores para este domínio, ATM, ANS, e para o licenciamento dos controladores de tráfego
tráfego aéreo. Isto significa que são cerca de 1000 requisitos por auditor por mês. São, de facto, números muito expressivos e eu não queria deixar de dar nota dos mesmos aqui. Em termos de ciclos, nós temos nos últimos anos o ciclo de 2021 e o de 2022 e o de 21-22, em que fizemos 125 inspeções cobrindo 500.000 requisitos. Portanto, estamos realmente aquém daquilo que era o almejado no que respeita à cobertura dos requisitos integral. Quanto à percentagem das não conformidades, destes requisitos verificados, não houve nenhuma não conformidade nível 1, ou seja, aquelas que identificam sérias ameaças à segurança. Portanto, isso não ocorreu em nenhum dos casos, e a percentagem de não conformidades corresponde a menos de 0,1%, portanto, a 0,032%. Por sua vez, a própria ANAC é auditada em termos de segurança relativamente à sua ação de supervisão e foi auditada nos últimos anos, quer em 2019, quer em 2022, pela EASA, que é o regulador europeu da segurança da aviação civil, sendo que estão aqui presentes as não conformidades que foram apresentadas, mais uma vez, nenhuma de nível correspondente a uma identificação de um safety concern imediato. Segundo ponto, qual o papel da ANAC no que respeita especificamente aqui aos incidentes? Eu não vou percorrer os incidentes, eles já foram amplamente descritos na audição do SPIAF, portanto creio que aqui enunciei apenas que se trata de 2 incidentes objeto de um mesmo relatório. O incidente no Porto de 27 de abril de 21, em que se verificou a descolagem de uma aeronave quando existia ou quando estava um follow-me na pista, e o incidente de maio de 22, 13 de maio, em que estavam duas aeronaves em aproximação, foi dado clearance para aterrar a um A321 da TAP, e nesse momento estava uma carrinha de manutenção na pista que tinha sido autorizada também pelo controle de tráfego aéreo. Reportando-nos a estes incidentes e à atuação da ANAC, naturalmente, relativamente aos mesmos, portanto, não vou falar especificamente da atuação do SPIAF, mas vou falar da atuação da ANAC, logo em 5 de maio subsequente, foi feita uma inspeção não programada à Torre do Porto, com base tendo em vista a verificação do cumprimento dos requisitos no regulamento ANAC 8/2008, que correspondem à implementação do Plano de Ação Europeu para a Prevenção das Incursões de Pista, em concreto do requisito do artigo 8º, a linha S, segundo o qual o prestador do Serviço de Navegação Aérea tem que garantir a existência de procedimentos que sejam claros e eficazes para indicar que uma pista está ocupada, naturalmente, para não dar origem a este tipo de incidentes. Sempre que possível, e eu sublinho sempre que possível, devem existir também ferramentas tecnológicas apropriadas, portanto, que no fundo, que estabeleçam sistemas para além daqueles que dependem da ação humana. O relatório desta inspeção permitiu descortinar que estava previsto no manual do órgão da Torre do Porto um procedimento que recorria à colocação de uma fita de progresso do voo. Isto está descrito também no relatório do SPIAF, uma fita de cor vermelha que é posicionada em direções diferentes e em concreto quando está ocupado na baía central, com o objetivo de alertar o controlador de que está um veículo em manobra, e um procedimento complementar que consistia em colocar uma fita de remove before flight, que depois vamos ver que, inclusivamente em Ponta Delgada, até era mesmo uma folha mais ampla, maior, que tapa mais, neste caso, o VAISALA, que é o equipamento de informação meteorológica. Uma vez que tem que ser dada essa informação meteorológica antes da descolagem, isso permitia ao controlador estar alerta e, portanto, não dar um clearance quando tem justamente a sinalização de que existe, neste caso, um veículo na pista. Não ficou exatamente claro se este procedimento foi ou não cumprido, e se não o foi, presume-se que não terá sido. Porquê? Relativamente às recomendações que foram efetuadas à ANAV, foi recomendada a adoção de procedimentos adicionais, lá está, que reforcem estes que estavam previstos e que dependem efetivamente da ação humana, portanto têm uma eficácia relativa, parcial, e que fossem utilizadas dentro do possível e de acordo com o princípio da proporcionalidade e da adaptação ao caso concreto, que depende nomeadamente quer da complexidade da pista, quer da complexidade do tráfego. Portanto, sempre que adequado, este reforço tecnológico seja com base no radar de solo, multilateralização, o RIM, caso nas top bars.
As medidas que foram adotadas pela ANAV após a ocorrência, enfim, foram desde logo a comunicação da ocorrência, que é um primeiro ponto importante, que desencadeou todos os demais. Foi convocada uma reunião extraordinária do Comitê de Segurança de Pista, que é também uma das questões suscitadas pelo SPIAF. A ANAV procedeu ao afastamento imediato do controlador, com abertura de processo, foi efetuada a ativação do apoio psicológico, do SISM. Foi antecipada uma ação de refrescamento justamente do CTA enfim, posteriormente sim, proposta uma reintegração na escala de serviço depois de todos estes procedimentos. Relativamente às ações subsequentes que a ANAC levou a cabo, também em junho, seguinte, portanto, no mês seguinte, efetuou-se nova inspeção não programada da ANAC, desta vez aos serviços de tráfego aéreo de ambas as regiões, portanto, foi efetuada em Lisboa, mas abrangeu as regiões de informação de voo, quer de Lisboa, quer de Santa Maria, sendo que o objetivo aqui era um pouco mais amplo, era a verificação da conformidade com os requisitos específicos relativos ao stress, por um lado, à fadiga, à formação correspondente a estes dois elementos e ao sistema das escalas de serviço dos controladores de tráfego aéreo. No relatório da inspeção foi levantada uma não conformidade de nível 2, relativa aos requisitos específicos das escalas de serviços controladores de tráfego aéreo, nomeadamente no que respeita ao procedimento e, no fundo, à negociação inerente ao estabelecimento das escalas de serviço. Entretanto, foram já apresentadas as ações corretivas e esta não conformidade está encerrada. Foram também apresentadas duas observações que se prendem com o sistema de escalas dos controladores de tráfego aéreo, no que respeita, nomeadamente, aos critérios para a unificação de posições, que têm que ser claros, objetivos e serem descritivos em termos de pormenor para se perceber exatamente qual é o fundamento para a unificação e as dispensas, e, por outro lado, qual o papel e as competências dos chefes de sala e dos supervisores operacionais no que respeita justamente a estes critérios. Entretanto, ocorreu já em 13 de maio um novo incidente com uma natureza relativamente semelhante, que foi o incidente do aeroporto João Paulo II em Ponta Delgada. Enfim, a bem do tempo, porque já excedi um pouco, enfim, queria dar nota que fizemos também aqui uma inspeção de follow-on. Depois entrarei em mais pormenores se for considerado útil. E, por fim, relativamente à posição da ANAC, relativamente às recomendações do SPIAF, presumo que se calhar vai ser assunto que venha a ser suscitado, mas gostava de deixar apenas a nota que nós, em geral, nós, a ANAC, em geral, vamos acatar as recomendações que são dirigidas à ANAC. E estou naturalmente disponível para as perguntas subsequentes. Muito obrigado, doutora Tânia Cardoso Simões, enquanto Presidente do Conselho de Administração da ANAC. Também não a interrompi porque acho que era relevante, o que estávamos a ouvir e para todos os senhores deputados também participarem nestas perguntas que surgem logo de seguida. A palavra de imediato ao Sr. Deputado Filipe Melo, Partido Chega, enquanto autor também de um dos requerimentos apresentados para esta audição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos aos Srs. Deputados também e um cumprimento especial aos representantes da ANAC, doutora Tânia Cardoso Simões, ao Sr. Engenheiro Duarte Silva, doutor António Rita e à doutora Sílvia Santos. É sempre bom ter-vos por cá uma vez mais para nos ajudarem a perceber o que se vai passando nesta matéria. Indo diretamente ao assunto, doutora Tânia Cardoso Simões, deixe-me que lhe diga que esta é uma matéria que nós pedimos com este requerimento a vossa presença porque não conseguimos tolerar, não conseguimos permitir que por desleixo e falta de cuidado, para não dizer até excesso de zelo humano, que se coloquem em causa vidas, que é precisamente o que estamos a falar. Em matéria aeroportuária, eu acho que a segurança deve ser o tema número 1, 2 e 3. E depois passamos aos outros. E tendo presente que um pequeno sinistro na área da aviação causa centenas de mortes. É este o panorama que nós temos. E quando temos controladores de tráfego aéreo que registam a presença, e eu peço desculpa pela forma como vou dizer isto, mas é a única forma que me apraz transmitir,
registram a presença e vão para a sala de chefia dormir, beber café e ver televisão, essas pessoas não merecem continuar na empresa. E a primeira questão que eu lhe coloco é precisamente esta. A ANAC, enquanto regulador, enquanto supervisor, nestas matérias, não devia ter tomado as devidas providências, pedir a abertura de um processo disciplinar para os trabalhadores em questão e não permitir que situações destas voltem a acontecer, independentemente das recomendações que o GPAF possa ter emitido nesta matéria e que a Sra. Doutora já disse que as subscrevia. Não deixa de ser também aqui um pouco um contrassenso. Nós tivemos uma audição nesta comissão também, à Comissão de Trabalhadores, e o representante da Comissão de Trabalhadores da NAV acabou por reconhecer que houve uma falha nos procedimentos de segurança. Foi dito aqui pelo Sr. Luís Reis que houve uma falha nos procedimentos levados a cabo por estes trabalhadores, mas não deixou de dizer a segurança nunca esteve em causa. Então, como é que isto é possível? Sr. Doutor, enquanto responsável máxima pelo órgão de supervisão, explique-me se isto é ou não um contrassenso. Então, há falha humana, tendo em conta que o controle de tráfego aéreo não existe senão através da via humana, não é informatizado, não é computarizado, é única e exclusivamente através de procedimento humano. Portanto, se houve uma falha, como é que não está colocada em causa a segurança? Portanto, e eu pergunto-lhe, sente-se confortável com uma comissão de trabalhadores que representa, que é a voz dos trabalhadores, dizer que, havendo falha, não se coloca em causa a segurança? Era a segunda questão. Depois, relativamente à empresa ANAV, passando para a ANA Aeroportos, a questão dos veículos, dos Follow Me, aqui já é da competência da ANA, e foi-nos já explicado também na audição anterior que todos os radares foram alterados nas viaturas, que os procedimentos que são tidos em matéria de segurança, entende o Sr. Administrador da ANA, que não devem ser padronizados, e esta é precisamente outra questão que eu tenho para lhe colocar. A Doutora partilha dessa opinião, que os procedimentos de rotina, de inspeção e fiscalização das pistas não devem ser padronizados? Portanto, será sem critério, sem método, apenas e só quando o responsável de segurança e de pista se lembrar que deve efetuar um procedimento para verificação e análise das condições de segurança, ou deve haver, sim, um procedimento padronizado que verifique in loco e com os tempos perfeitamente marcados quando é que essas inspeções devem ser feitas e enviar à ANAC o respectivo relatório. Outra questão que eu lhe queria colocar, presumo que por parte da NAV não tenha havido qualquer contacto à ANAC, eu pelo menos, se fosse administrador da NAV, teria vergonha de me submeter a um papel de admitir falhas tão graves quanto estas ao regulador, mas pergunto-lhe, por parte da administração da ANA, houve um reporte imediato à ANAC destes casos graves? Porque nós consideramos graves, seja qual for a falha que haja em matéria de segurança, por mais pequena que seja, é uma falha grave. É uma falha que pode implicar perdas, como já o disse há instantes, de centenas de vidas humanas num só sinistro. Portanto, a questão é muito clara, vou concluir, Sr. Presidente, é muito clara e objetiva. Foi-lhe pedido por parte da administração da ANA Aeroportos uma reunião para apurar o sucedido, para pedir responsabilidades
à ANAV sobre esta matéria, ou foi feito apenas o reporte obrigatório que eles têm de o fazer enquanto supervisão? Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Filipe Melo. Doutora Tânia Cardoso Simões tem até 6 minutos para responder às questões. São várias questões colocadas pelo deputado Filipe Melo. Por favor. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de mais, vou tentar responder a todas com a maior completude que for possível. Bom, relativamente à afirmação de que houve falta de cuidado e desleixo, enfim, isso é uma análise subjetiva, claramente houve um erro humano. Objetivamente é o que posso dizer. Portanto, houve um erro humano, não sabemos é qual, porque isso não decorre expressamente do relatório do SPIAF. E isso é que é a tal investigação. O procedimento que estava previsto e que permite efetivamente identificar foi seguido, não foi seguido, enfim, em concreto no caso do Porto. Se não foi seguido, porquê é que não foi seguido? Portanto, isso de facto não foi, enfim, para nós não é exatamente claro, e depois as ações que advêm daí também dependem um bocadinho desta análise, não de generalizações que possam existir. Estamos de acordo relativamente ao segundo ponto, que é a segurança no topo. A Autoridade Nacional da Aviação Civil, enquanto regulador e enquanto entidade supervisora, naturalmente tem sempre como ponto assente, como ponto adquirido, como lema, se quiser, a segurança a todos os níveis, em todos os elos da cadeia da aviação civil. A questão é, a segurança a 100% nunca é possível alcançar. Isto é um sistema que é feito de equilíbrios, checks and balances, de acordo com os riscos e as análises de risco que são feitas, a complexidade das operações, neste caso também a complexidade das próprias operações de pista, e as soluções que são encontradas. Se nós quisermos, em termos de paralelismo, a única solução verdadeiramente isenta de risco era não haver aviação civil, que não é isso que se pretende. Relativamente à questão dos registros de presenças por parte dos controladores de tráfego aéreo e relativamente à sua deslocação para a sala, enfim, eu creio que referiu a sala de chefia, etc., para outros objetivos. O controle dos tempos de voo é feito nos termos dos próprios manuais. Em regra, a praxis diz que eles devem estar, de facto, no máximo cerca de 2 horas seguidas de meia hora de descanso. E têm que sempre ter um backup para, o caso ser necessário, ser substituídos. Mas durante o tempo de descanso, em que não estão efetivamente nas posições, ou na posição, caso esteja unificada, eles podem e devem estar a descansar. E, portanto, se não estão nas posições, devem estar na sala a jogar snooker, a ver televisão ou a dormir. Porque o objetivo é mesmo esse, tem que estar em prontidão e, portanto, se era essa a situação, naturalmente nós estamos a falar do controlador que está na posição. Esse está na posição. Aquele que está em backup, digamos assim, esse efetivamente pode e deve estar a descansar. Para entrar ao serviço com a mente o mais descansada possível. Portanto, relativamente a esta questão e às providências que a ANAC tomou ou não tomou, quem tem que abrir ou não abrir, e abriu, neste caso, processos disciplinares foi a NAV. A própria NAV é que há processos disciplinares aos seus próprios trabalhadores. A ANAC não o faz. A ANAC identifica, porventura, não conformidades relativamente aos sistemas implementados e é o que fez e é o que procurou fazer no caso das inspeções, mas aqui importa descortinar, em primeiro lugar, qual foi a origem, efetivamente, que esteve na base, porque há aqui claramente uma falha, e essa também é objetiva. O controlador não poderia ter estado, no caso do Porto, 4 horas seguidas sem ter sido rendido. A posição podia estar unificada, mas não podia ter estado tanto tempo sem ter sido rendido. Portanto, isso é claramente uma não conformidade e essa tem que ser apontada e tem que haver medidas subsequentes. O sistema de controle das escalas, obviamente, também já está a ser objeto de intervenção por parte da ANAC. Relativamente ao processo disciplinar, não, mas no que respeita ao registro das presenças não correspondentes, as consequências jurídicas todas inerentes têm que ser retiradas, naturalmente. A partir de... outra nota que eu queria deixar. Relativamente a isto pôr tudo em causa ao sistema da aviação civil enquanto sistema seguro, não parece que seja o caso, porque nós, para já, e é isso que detectámos, nós temos um caso, 2 casos, e estamos a atuar e vamos reforçar inclusivamente auditorias inopinadas, como já foram feitas, no sentido de verificar, porque se isto for generalizado, então aí vamos tomar outro tipo de atitude. Até agora, estamos a falar de situações de baixo tráfego,
pelo menos a primeira durante a pandemia, e 2 situações pontuais. A ANAC, em todas as auditorias que faz neste requisito, verifica as presenças e se elas são adequadas ou não à escala. Agora, claro que quando vê a posteriori, nunca aconteceu a escala não bater com as pessoas que lá estavam. Isso também verifica isso, não é? Agora, se isso entretanto vê a posteriori e foi falsificado ou estava num registro que não corresponde à verdade, isso é próprio de uma investigação, por isso é que eu no meu primeiro slide apontei as diferenças entre aquilo que é uma investigação, em que inclusivamente o SPIAF foi verificar as câmaras de CCTV, e aquilo que é uma auditoria da ANAC, em que verificou o cumprimento dos requisitos, nomeadamente em termos documentais. Naturalmente que, uma vez que isto foi identificado, agora a atuação será mais intensa, de acordo com a análise de risco efetuada, e, obviamente, vamos aprofundar o tipo de investigação que é efetuada. Relativamente à falha nos procedimentos, e se a segurança não esteve em causa, eu acho que isso prende-se um bocadinho com aquilo que eu referi há pouco. Não está estabelecido o nexo de causalidade. Houve falhas, certo. O nexo de causalidade entre estas falhas e o incidente é que não foi exatamente estabelecido. Portanto, não é evidente porque é que aconteceu, qual é a causa raiz, digamos, do facto de efetivamente ter havido uma falha humana, porque isso houve, não é? O incidente ocorreu. Relativamente ao facto da ANAC estar ou não confortável com a Comissão de Trabalhadores da nave, eu sobre isso nem vou opinar, porque naturalmente um regulador não se pronuncia sobre a Comissão de Trabalhadores de um regulado. A Comissão de Trabalhadores representa os trabalhadores da própria empresa e os trabalhadores é que devem ou não sentir-se representados pela Comissão de Trabalhadores, não é? Uma vez que é essa a sua função. A ANAC desenvolve a sua atuação no âmbito da regulação e da supervisão, independentemente naturalmente daquilo que a Comissão de Trabalhadores ou da forma como a Comissão de Trabalhadores atua, a não ser que isso depois tenha interferência, enfim, em alguns outros pontos específicos que já se traduzam na violação de eventuais requisitos de supervisão da ANAC, mas aí já estamos a falar de uma situação diferente. Quero concluir, Sr. Presidente. Sim, a questão relativamente à ANA, houve o reporte de ocorrência, isso foi verificado, foi cumprido. A ANA não solicitou nenhuma reunião à ANAC, mas no âmbito do Comitê de Segurança de Pista, a ANA está presente, tal como os outros operadores relevantes para o efeito, e é aí que devem ser discutidas. Sobre a padronização, muito rapidamente, justamente os próprios regulamentos europeus e o EAPRI também defendem que as soluções devem ser adaptadas à circunstância do caso concreto. Não faz sentido nós termos soluções que sejam idênticas, aliás, eu tinha aqui até um slide, estava aqui neste, que sejam idênticas em aeroportos, como estão ali. O primeiro é o de Lisboa, com uma complexidade completamente diferente depois da do Porto e de Ponta Delgada. As soluções não devem ser diferentes, não só porque isso violaria o princípio não só não decorre da regulamentação europeia nem da nacional, isso violaria o princípio da proporcionalidade e violaria também o próprio princípio do primado, porque a Comissão Europeia e as instituições europeias, quando aprovam esses regulamentos, justamente o que dizem é que deve haver uma adaptação às situações de complexidade. Nós ao onerarmos demasiado, no fundo, aqueles que são mais simples, estaríamos a violar também até o próprio princípio do primado. Portanto, sim. Agora, falta de procedimentos padronizados não quer dizer falta de procedimentos. Tem que haver procedimentos. Tem que haver procedimentos adaptados às circunstâncias específicas de cada situação. Muito obrigado. Portanto, não é ad hoc. Pronto, obrigado. Penso que terá concluído, mas também poderá, de seguida, nas respostas que der, concluir a resposta que ia dar agora. A palavra agora ao PSD, Sr. Deputado António Proa, também o partido requerente, que fez também um requerimento para esta presença, da vossa presença aqui hoje. Sr. Deputado, faz favor. Até 7 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Presidente da ANAC e quem a acompanha. Nós entendemos, de facto, que este assunto merecia todos os esclarecimentos, tendo em conta que estava potencialmente criada uma situação de falta de confiança num serviço que é tão importante e tão determinante para a vida das pessoas, mas também tão importante para a economia nacional. E, de facto, os 2 incidentes que foram considerados graves, ocorridos, como já foi referido, em abril de 2021 e em maio de 2022, respectivamente no aeroporto do Porto e de Ponta Delgada, merecem de facto que a Assembleia da República possa procurar esclarecer e, na medida do que seja adequado, naturalmente, tranquilizar os cidadãos, o país e quem nos visita.
O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves elaborou um relatório em que, em dada altura, refere, e os dois incidentes são muito semelhantes, e por isso mesmo também o relatório é comum, refere que apenas um acaso excepcional evitou um acidente. Bom, e um acidente seria, muito provavelmente, com dezenas ou centenas de mortes e, portanto, é de facto algo que merece a nossa preocupação. Nas conclusões deste relatório são referidos, nomeadamente, procedimentos operacionais para identificação de pista ocupada pouco fiável, deficiência na gestão de pessoal e turnos de trabalho, um controlador que trabalhava sozinho na torre de controle, inexistência de sistema de alerta independente da ação humana e sistema de comunicação não integrado e, portanto, com fragilidades. Estas conclusões, e é a primeira questão que lhe coloco, na sequência do que nos referiu quanto ao trabalho inspectivo da ANAC, se anteriormente, em nenhuma inspeção, nenhuma destas conclusões tinha sido verificada pela ANAC nas inspeções regulares que, como referiu, são feitas nomeadamente à nave. Pergunto-lhe também se, relativamente ao conjunto de recomendações que foram condensadas no relatório, qual é o acompanhamento que a ANAC faz relativamente às recomendações a outras entidades, se a ANAC faz o acompanhamento da sua adoção ou não. E no que diz respeito às recomendações que foram dirigidas à própria ANAC, nomeadamente 3, se estas recomendações, que me escuso agora de referir em concreto, por economia de tempo, se estas 3 recomendações, de acordo com o que está previsto, os destinatários das recomendações de segurança devem, no prazo de 90 dias, informar das ações tomadas ou, em consideração, dar essa informação aos PIAF. Ora, tendo em conta que este relatório é, creio eu, de final de dezembro, não passaram efetivamente os 90 dias, mas pergunto relativamente a estas 3 recomendações dirigidas à ANAC, se já respondeu aos PIAF e se sim, qual foi a resposta, e se não respondeu ainda, qual é a consideração que a ANAC faz das 3 recomendações que foram indicadas para a ANAC. Quanto a recomendações, aproveitava também para colocar uma questão relativamente às recomendações dos PIAF para a ANAC em anos anteriores. De uma breve análise que tive a oportunidade de fazer, nos relatórios que estão publicitados pelos PIAF, em 2021 ainda não existem, estão em aberto ainda. Relativamente a 2020, as únicas 2 recomendações emitidas pelos PIAF para a ANAC foram consideradas não adequadas, suponho que pela ANAC. Em 2019 não houve recomendações dirigidas à ANAC. Em 2018 houve 5 recomendações dirigidas à ANAC, exatamente à ANAC, todas elas sem resposta, de acordo com o relatório dos PIAF, e em 2017 houve 6 recomendações dos PIAF dirigidas à ANAC, também elas 6 recomendações, todas elas sem resposta. Ora, isto merece-nos alguma preocupação, porque uma coisa é ser contestada, ser considerada não adequada, ser parcialmente adotada ou totalmente adotada, ou, como é o caso, aparentemente recorrente e sistemático, que a ANAC não responde às recomendações dos PIAF e, por isso, pedia este esclarecimento, porque a ANAC não responder sistematicamente às recomendações. Por fim, queria perguntar ainda
há pouco referiu que as não conformidades detectadas pela ANAC são de 0,032%. Ora, estes dois graves incidentes caem provavelmente nestes 0,032, foi muita pontaria. Perguntava-lhe se de facto corresponde a esta baixa probabilidade, mas à coincidência de terem acontecido. E a última questão é se a ANAC nos pode garantir, neste momento, enquanto regulador, que as falhas que foram detectadas, quer pela ANAC, quer pelos relatórios dos PIAF, que estas falhas estão corrigidas e que, portanto, algumas das situações que foram referidas, consideradas graves e manifestamente graves, estão corrigidas e não voltam a acontecer e, portanto, se podemos ficar mais tranquilos face àquilo que tivemos notícia que acontecia e, em alguns casos, que acontecia de forma aparentemente recorrente. Muito obrigado. Deputado, muito obrigado. A senhora doutora Tânia Cardoso Simões tem 7 minutos para responder às questões colocadas pelo PSD. Faz favor. Certo. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu aproveitava, se calhar, para juntar logo a primeira e a última ou a penúltima. Justamente quando falou, enfim, na possibilidade de aqui a ANAC vir, e eu continuo a reiterar que é muito importante virmos aqui prestar justamente os esclarecimentos necessários, também para transmitir essa confiança e justamente apresentar o número de nós chegámos, com esta clarificação que solicitou agora no fim. Os 0,032% correspondem à percentagem das não conformidades, que nenhuma foi de nível 1, portanto, nenhuma foi um safety concern imediato, de todos os requisitos, que, como se viu, são cerca de 220 mil que foram verificados. Nós não inspecionamos incidentes. Nós inspecionamos os requisitos que estão na base da evitação dos incidentes. Naturalmente que após, isto como é tudo feito com base numa análise de risco, após a verificação de um incidente com dados objetivos verificados, reforçamos a ação de supervisão, o que significa que vamos fazer mais inspeções e naturalmente vamos verificar qual é o rácio ou não de não conformidades detectadas. Nós já temos, aliás, eu se calhar voltava justamente a essa matéria, até porque é pertinente também para a resposta a outras questões, relativamente àquilo que é a ação de supervisão da ANAC, em que nós temos também, aqui no final, já várias ações de inspeção que foram realizadas subsequentemente. 2 dos relatórios ainda estão por fechar, mas já foram identificadas não conformidades. Para terminar esta matéria, eu não consigo, mais uma vez, dizer-lhe, infelizmente, mas não consigo, aliás, não sei se é infelizmente, porque eu não quero pôr aeronaves no chão, sem necessidade. Não posso garantir que não pode voltar a acontecer um erro humano. Isso não se pode garantir. Não se pode garantir que há risco zero. É importante as pessoas perceberem qual é o grau de segurança inerente. A questão é se o risco com que nós trabalhamos no sistema é um risco aceitável ou não é um risco aceitável. E o risco detectado até à data é um risco absolutamente aceitável. Efetivamente ocorreram estes incidentes. Não estou a retirar nenhum tipo de gravidade a este incidente. São 2 incidentes graves, efetivamente muito graves, e nós vamos verificar todos os itens relacionados com os mesmos. Se estão integralmente cumpridos, foram implementadas medidas, nomeadamente no que respeita às escalas, nomeadamente no que respeita à disponibilidade que já foi demonstrada pelos operadores, introdução de alguns sistemas, nomeadamente, enfim, que é um pouco mais no sistema de alertas, por exemplo, ou outro que é um pouco mais até discutível, que é o caso da frequência única, já referirei em concreto, mas a ANAC ainda não inspecionou com a frequência suficiente para verificar se eles estão ou não a 100% implementados. Por exemplo, no caso das folhas de presença, tanto quanto sabemos agora, já há um bloqueio das forças de presença que não permite uma alteração posterior, o que do ponto de vista da detecção dessas situações, efetivamente parece ser bastante mais eficiente. No entanto, serão feitas, lá está, inspeções inopinadas para verificar e confrontar esses aspectos. Relativamente à frequência única, e isto liga também um pouco também com aquilo que são as recomendações não dirigidas diretamente à ANAC. A ANAC, em alguns casos até discordou, isso consta do relatório, não concorda com as sugestões que são feitas, nomeadamente no caso da frequência única, e não concorda porque ela, de facto, tem prós e tem contras, nomeadamente o ruído causado pelo excesso de comunicações, que pode ser causa de distração e até de erro humano, ele próprio,
A EASA, que é o regulador europeu para a segurança, está a estudar o assunto e o relatório final só sairá em 2024. Portanto, de facto, estar a impor agora a todos os operadores a implementação de uma frequência única, para além daquilo que já existe, que é uma frequência, neste caso, de comunicação com a torre, por um lado, e depois dos scanners que permitem ouvir, mas não são bidirecionais, para ouvir as comunicações aeronave-torre, parece-nos que já seria suficiente e pode ser precipitado. Portanto, a ANAC, mas, não é uma recomendação dirigida à ANAC. A ANAC não concorda que seja obrigatório nesta fase. No entanto, se o operador, neste caso a ANA, aceitar e implementar, ele irá alterar o seu sistema funcional, o seu sistema orgânico, tem que fazer uma avaliação de risco e irá apresentá-lo à ANAC. Se eles estiverem em conformidade, naturalmente a ANAC não só o vai verificar, como depois vai supervisionar. Portanto, respondendo também à questão que colocou, a ANAC também supervisionará as recomendações que não são dirigidas à ANAC. No que respeita, enfim, eu creio que faltará... faltam duas questões. Uma prende-se com a aceitação das recomendações relativas à ANAC e creio que elas... Não, era o último ponto, portanto estarão aqui. A primeira é esta recomendação de segurança que se prende com a questão da existência de procedimentos claros e eficazes para indicar que a pista está ocupada. Isto já consta até da própria segunda inspeção que a ANAC fez a Ponta Delgada. Efetivamente, recomenda-se, de acordo com as circunstâncias próprias da complexidade do aeródromo e do tráfego, que sejam reforçados os procedimentos que dependem da atuação humana por sistemas tecnológicos. Naturalmente que não se vai impor, até porque são recomendações, a implementação de todos os sistemas, mas dentro da medida da proporcionalidade e tendo agora sido detectada esta falha no incidente, esta análise, lá está, a tal análise de segurança que irá ser feita para a implementação é desejável, portanto estamos à espera que seja apresentado está o plano de ações corretivas com esta matéria e, portanto, iremos aceitar esta recomendação de segurança. Relativamente à supervisão dos comitês de segurança, à supervisão do funcionamento e eficácia dos comitês de segurança de pista ou equipas locais de segurança de pista, a ANAC considera que não deve haver uma intervenção direta nas mesmas. Isso está escrito no próprio relatório do SPIAF, porque a análise, a ANAC referiu isso justamente a quando do relatório preliminar, e isso foi tacitamente parece-nos aceito pelo SPIAF, que disse que, mesmo que não haja uma intervenção direta, a ANAC deve supervisionar e, nomeadamente, controlar as atas e o seguimento das ações, e isso, sim senhora, vamos fazer, concordamos. Porque não a intervenção direta? Porque achamos que deve ser um espaço de liberdade para os operadores, justamente, até de acordo com a cultura justa, analisarem as situações de segurança e implementarem as melhores soluções. Mas lá está, a ANAC fará o follow-on através do controle das atas e das ações. Pronto, e a questão que são meras recomendações e não implementação obrigatória já tinha referido. Relativamente à terceira, a questão da implementação plena e eficaz dos requisitos, em particular os relativos ao sistema de gestão da nave, neste caso. A ANAC já reforçou, já fez inspeções nesta matéria e, portanto, de alguma forma já está a cumprir também as recomendações que foram feitas pelo SPIAF. Ainda que deixo a nota, nos parece que a generalização deste incidente e da questão que ocorreu, que se deve a um ato humano, a um erro humano, a extrapolação para todo o sistema de gestão da ANAC, da nave, que ainda por cima está devidamente certificado ao abrigo da ISO 9001 e nós também já tínhamos apontado isso. E em termos de sistema global não têm sido apontadas falhas de maior, parece-nos também excessiva, ainda assim. Não só acatamos, como depois do incidente naturalmente vamos reforçar a supervisão. Tem aqui notas justamente das duas auditorias, já foi feita uma em setembro de 22 e outra em novembro, neste caso ao órgão NAP-ATM. E o reforço das não anunciadas. Sobre os anos antecedentes, relativamente aos 3 últimos anos, efetivamente houve resposta e isso decorre justamente do acompanhamento das recomendações que são feitas e justamente porque concordo com essa preocupação que apresenta e não se pretende que seja de alguma forma um comportamento generalizado de não responder. Está a ser feito um levantamento exaustivo de todas as recomendações para trás dos 3 últimos anos, no sentido de justamente serem analisadas e ser dada a resposta. Muito obrigado, Sra. Presidente da ANAC. Cabe agora ao Partido Socialista colocar as questões. O Sr. Deputado José Carlos Barbosa tem até 7 minutos para que faça favor.
Sr. Deputado, peço desculpa, mas falta-lhe ligar o microfone. Estava a ouvi-lo, mas estava a ouvi-lo com alguma dificuldade. Agradecer a presença Vamos recomeçar da doutora mesmo. Tânia Simões, Presidente do Conselho de Administração, o Engenheiro Duarte Silva, Vogal do Conselho de Administração, Dr. António Rita, Técnico de Departamento, e a Dra. Silva, Chefe de Gabinete. O que nos traz aqui hoje são dois incidentes graves. Já muito debatemos, já muito discutimos, e a vossa vinda cá é no seguimento da audição também ao GPIAF e tentar perceber e é importante tentar perceber qual é a vossa relação com o GPIAF e a forma como aceitam ou não as recomendações. Eu estive a ver a missão da ANAC, regular e fiscalizar o setor da aviação, supervisionar e regulamentar as atividades desenvolvidas. Também já percebemos que não vamos entrar, e o papel do Partido Socialista não é entrar em demagogia e criticar os trabalhadores, houve uma falha humana, mas não vai colocar todo o sistema de controle da nave em causa. Aquilo que foi feito aqui pelo Chega é inadmissível, dizer que os trabalhadores dormem, quando em momento algum no relatório do GPIAF é apontado que os trabalhadores dormem. O que é certo é que já falou aqui, e muito bem, que eles têm direito a descansar 2 em 2 horas, porque é uma tarefa que exige bastante atenção e, como é óbvio, eles têm de descansar. Depois, o relatório do GPIAF é claro, há um problema no controle das escalas e também há um problema no controle das assinaturas das folhas de presença. E relativamente às folhas de presença, eu acho que deve haver uma entidade que deve investigar isso, que é o Ministério Público, se tinham assinado a presença e os trabalhadores não estavam lá, estamos perante um crime, não é? Um crime, no fundo, a pessoa que está a receber para trabalhar e não está a trabalhar, está em casa. Relativamente às recomendações, já percebi e tenho algumas dúvidas. Vocês fazem análise de risco às recomendações quando não as aceitam? Ou seja, vocês têm um conjunto de recomendações do GPIAF, concordam ou não com elas, e a pergunta é se fazem algum tipo de análise de risco às recomendações. Outra pergunta, e talvez eu fui um pouco mais fundo com o meu colega do PSD, eu desde 2012 percebi que haviam 31 recomendações de segurança à ANAC sem resposta, 31 recomendações. Vocês têm algum grupo de trabalho para poder responder a essas recomendações? São recomendações que são desde 2012, mas a qualquer momento pode haver um acidente e depois alguém irá, ou um jornalista, ou até um deputado, pode ir ler os relatórios e pode perceber que houve uma recomendação não aceita por vocês e que causou o acidente. Essa é uma das perguntas. Relativamente aos procedimentos, está confortável com os procedimentos adotados para a nave? Sugerem alguma alteração aos procedimentos da nave? Isso também era importante. Há outra coisa no relatório que me deixa um bocado preocupado, que fala nas auditorias reativas. Ou seja, a ANAC só faz auditorias reativas. É o ponto, posso lhe dizer, na folha 96. Questiono se só fazem auditorias reativas ou se existe um plano anual de auditorias às entidades. Falamos da NAV, falamos da ANAC. Depois, há outra coisa. No relatório, há pouco tivemos uma audição à ANA e há aqui uma coisa que eu fiquei na dúvida e era importante porque vocês, no fundo, fazem a supervisão, o controle e devem aplicar contornações. Eu pergunto isto. É claro que o operador de FALOMI não ouviu as comunicações entre a torre e a aeronave e, por isso mesmo, sob a presença da aeronave na pista, ou seja, ele não ouviu as recomendações e eu pergunto, o rádio estava ou não estava a funcionar? Porque também aquilo que denotei na audição à ANA é que no dia em que disseram-nos que estavam 100% de disponibilidade dos rádios, ou 100% dos rádios a funcionar, e no dia em que o GPIAF se deslocou ao aeroporto do Porto, o carro que eles foram testar não estava a funcionar o rádio. Eu pergunto-vos se nas vossas auditorias vocês fazem algum controle sobre a manutenção dos rádios, se existem folhas de registro sobre esse controle, se existe algum plano de manutenção para os rádios dos carros e se vocês fazem essa supervisão. E já agora, qual foram as condenações aplicadas à ANAV, à ANA, por falha nos rádios? Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Presidente da Autoridade Nacional de Aviação Civil, doutora Tânia Cardoso Simões, tem a palavra para responder até 7 minutos, faz favor.
Sim, senhora. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu começava, se calhar, pela questão da relação entre a ANAC e o SPIAF. São duas entidades independentes e devidamente independentes, justamente porque essa independência reforça a própria segurança do sistema da aviação civil. E, portanto, nesse aspecto, a relação que temos com o SPIAF é de total cooperação. Aliás, isto está previsto nos nossos estatutos no artigo 44, na medida em que, quando há uma investigação, e isto prende-se depois também com a questão do objetivo da determinação ou não da falha do rádio. Quando há uma investigação, a ANAC, quando faz auditorias, não entra especificamente nos campos da investigação, justamente para deixar que essa investigação seja independente. E, portanto, aí há uma total separação de competências, para não beliscar, acho que o termo melhor é este, beliscar a total liberdade e independência de investigação do SPIAF, cuja competência é exclusiva em termos de investigação. Dito isto, e levando agora, relacionando com a questão do seguimento das recomendações anteriores, a questão do seguimento ou não expresso das recomendações anteriores, já assumi aqui, efetivamente estamos a fazer o levantamento total de todas as que estão para trás. Nos últimos anos isto já não aconteceu, já não está a acontecer, mas efetivamente para trás houve algumas que nós não conseguimos determinar, é uma questão de registros, se foram ou não respondidas, e portanto esse levantamento está a ser feito de forma exaustiva. No entanto, as questões suscitadas são questões que são também cobertas pelas ações de supervisão da própria ANAC e, portanto, em termos de falha de segurança, não corresponde uma à outra, isto não se traduz numa lacuna que corresponde a uma falha de segurança, porque isso também é coberto pela própria ação de supervisão da ANAC. No entanto, não consigo dar resultados numéricos mais específicos do que isto. Enfim, posso dizer que seguramente temos fechadas, creio que 8 mais 2, tenho aqui alguns números, mas não temos o levantamento para trás de 2020 e, portanto, sim, não consigo dizer que estejam todas cumpridas, não é? Não, em 50, sim. 25, sim, creio que são 25, pelo menos de acordo com os nossos números. Relativamente agora à questão da supervisão, a questão da supervisão, de ser reativa ou não, eu confesso que não atentei nesse adjetivo no relatório do SPIAF, terei que rever qual é o enquadramento, mas eu creio que responde. Enfim, respondem os números. Sim, não há qualquer reatividade na realização da verificação de 4.000 requisitos de todos os regulamentos. Isto não é reativo. Naturalmente, como em todos os domínios, há um plano de auditorias, há um plano de inspeções que resulta daquilo que está previsto a nível, normalmente, da regulamentação europeia, que é cumprido e pelo qual a ANAC é supervisionada a nível europeu. Como? Sim, mas, quer dizer, enfim, se calhar peço aqui apoio, porque vou estar a ler agora o relatório e não consigo estar a responder-lhe em 7 minutos, mas vou tentar fazê-lo a seguir. Quer dizer, as pessoas qualificam como entendem, mas efetivamente eu acho que isto espelha claramente o que é o plano de auditorias da ANAC e porque é que ele não é reativo. O que é que pode ser reativo? Naturalmente que a seguir a um incidente, como eu digo, está sempre uma análise de risco subjacente e portanto vai-se reforçar a ação de supervisão. Daí a dizer que a supervisão da ANAC é reativa, parece que não se faz nada a não ser reativo. Eu acho que isto demonstra claramente que isso assim não é. Relativamente agora, deixa-me cá ver que questões é que faltava, se fazemos ou não uma análise de risco relativamente às recomendações que são feitas. Por exemplo, neste caso, as frequências únicas, a ANAC faz uma avaliação de risco daquilo que é proposto pelo SPIAF e por isso é que se manifestou contra, embora a recomendação não seja para a ANAC, porque efetivamente o regulador europeu diz que aquela medida imposta a todos os operadores não está demonstrada o aumento da segurança inerente à mesma, podendo até diminuir a segurança. Portanto, naturalmente temos que fazer uma avaliação de risco e podemos concordar ou não concordar. Mas, como digo, neste caso, esta recomendação nem sequer é dirigida à ANAC, portanto, nós já espelhámos a nossa opinião, até sair o relatório, enfim, de quem está a avaliar isto até à exaustão, consideramos que, de facto, é um pouco precipitado a imposição global. Dito isto, fica naturalmente na disponibilidade, uma vez que é uma recomendação, neste caso da ANA, que apresentará uma avaliação de risco inerente à própria medida. A ANAC avaliará. Relativamente à questão dos rádios estarem ou não a funcionar, isto é certamente, enfim, não lhe consigo dizer a 100%, porque não conheço todos os 4.000 requisitos, mas eu posso perguntar aqui, se calhar, e pedir aqui um apoio, mas presumo que seja um requisito. É um requisito de infraestruturas, portanto, sim, é verificado. Não temos nota, eu pelo menos não tenho aqui nenhuma informação que tivéssemos detectado qualquer tipo de falha.
nas auditorias anteriores, naturalmente. Pronto, mas lá está, tudo é feito por amostragem, portanto, pode acontecer, não quer dizer que nunca haja falhas, mas nas auditorias anteriores em que verificámos isso, eu pelo menos não tenho nenhuma informação de que isso tenha sido detectado de forma a constituir uma questão de segurança. Mas, como digo, não tenho presente todas as auditorias, se isso foi ou não verificado, e se por acaso tenha sido ou não levantada uma não conformidade à ANA neste caso. Eu creio que não. Não sei se não temos aqui informação. Pronto, se a resposta for diferente daquela que eu estou aqui a dar em pormenor, eu depois também transmitirei por escrito a esta Comissão. Eu creio que... Pronto, e portanto, por definição não houve contraordenações, não é? Não sei se... Eu creio que está tudo. Relativamente às falhas de presença, eu acho que o Sr. Deputado deu a resposta, não era bem uma pergunta, não é? Relativamente ao controlo pelo Ministério Público e o facto de ser um crime, portanto, eu creio que não era uma pergunta. Muito bem, Sr. Presidente. Fica clara a resposta também. A pergunta fica clara, a resposta fica clara e devo dizer-lhe que se houver alguma questão que queira enviar para a Comissão, estamos sempre disponíveis para receber e, portanto, essa questão nem sequer se coloca. Portanto, se há uma questão aqui surgir, faz favor de enviar para a Comissão, que será distribuída aos seus deputados. Terminada que está a primeira ronda da audição, temos uma segunda ronda. Como sabes, temos da segunda ronda, são 3 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta conjunta da Sra. Presidente da ANAC. Cabe ao PSD iniciar a segunda ronda, 3 minutos. Sr. Deputado António Peroa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente do Conselho de Administração da ANAC, a primeira nota é para saudar uma atitude aparentemente diferente de resposta às recomendações do SPIAF. Aliás, acabou de nos dar, enfim, eventualmente não em primeira mão, não sei se já responderam formalmente ao SPIAF, no entanto, deram-nos aqui já o sentido da resposta que darão, e isso já é uma diferença face ao tal passado em que não havia sequer resposta e, portanto, neste caso estaremos entre o parcialmente adotado e o adotado relativamente às 3 recomendações no caso deste relatório. E isso, a bem da nossa tranquilidade, parece-me positivo e a bem, sobretudo, da transparência, e a transparência também favorece esta confiança tão importante em matéria de segurança da aviação. Relativamente ainda a algumas dúvidas com que fiquei, a primeira, quanto ao facto das falhas detectadas terem sido já corrigidas ou não, eu não fiquei, enfim, esclarecido, ou pelo menos totalmente esclarecido com a sua resposta. De facto, o relatório do SPIAF indica um conjunto de falhas de gravidade diversa, mas algumas delas são muito concretas e a pergunta que fazia é, no pressuposto de não discordar de alguns dos aspectos mais relevantes que são identificados, se, quanto a esses, pode garantir à ANAC que já foram corrigidos. Por exemplo, o procedimento operacional para a identificação de pista ocupada pouco fiável. Ora, isso já foi resolvido ou não? A deficiência na gestão de pessoal e turnos de trabalho, aparentemente, pelo que disse, terá sido já corrigido e a ANAC tem essa segurança que nos pode dar. Quanto ao controlador que trabalhava sozinho, essa questão não ficou esclarecida. Para um leigo, para leigos como são os cidadãos e os deputados que não são especialistas em aviação, um controlador trabalhar sozinho parece, à partida, pouco fiável, ou pelo menos com um grau de falha, de probabilidade de falha maior. E a pergunta que eu faço é se isso é comum, admissível, recomendável, e se não é, se já foi corrigido. Bem como a questão da inexistência de sistema de alerta independente da ação humana. E como a Sra. Presidente referiu que este grave incidente, terá tido responsabilidade de falha humana. Ora, uma das falhas que são apontadas pelo SPIAF é precisamente a inexistência de um sistema de alerta independente da ação humana. Perguntava-lhe se isso terá sido já corrigido ou não. Sr. Presidente, mesmo a terminar, se me permitir, se foram dados prazos para a adoção das correções que foram identificadas, quer pelo SPIAF, mas em particular pela ANAC, se foram dados prazos às outras entidades para corrigir, quando é que
prevêem verificar, no caso, para além daquelas verificações que já foram feitas. E uma última dúvida, Sr. Presidente, e peço desculpa pelo abuso de tempo, há uma referência a um ciclo de 2 anos de verificação de 220 mil requisitos. Os 220 mil requisitos, digamos que são todo o menu de aspectos que são verificados pela ANAC. O que eu pergunto é se é possível que um determinado requisito só seja verificado de 2 em 2 anos, ou se têm pesos diferentes e portanto, frequências de verificação diferentes. Para concluir, por último, se as desconformidades que verificam são sujeitas a sanções, a que sanções é que são sujeitos os identificados por os não cumpridores, e se, em concreto, a ANAC tem imposto sanções aos incumprimentos verificados. Muito obrigado. Muito obrigado, António Proa. Muito obrigado. Ficam claras as questões colocadas. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, em nome do Partido Socialista, faz favor. Bem, dado continuidade à pergunta do deputado António Proa, era importante nós percebermos nas 220 mil requisitos e nestas auditorias quantas não conformidades é que encontraram, quantas condenações é que aplicaram, e também era importante perceber outra coisa. Em relação à recomendação, explicou aqui o Presidente da ANA que caso a ANA aceite uma recomendação, terá de alterar o procedimento, em caso de alteração do procedimento, o procedimento terá de ser validado pela ANAC. Eu pergunto-lhe quantas vezes é que isso aconteceu durante o seu mandato, não é? Porque acredito que não tenha dados concretos. E depois outra pergunta é, o que faz a ANAC caso a ANA não aceite, ou a NAV, não aceite a recomendação? Qual é o papel da ANAC? Imaginemos que o SPIAF dá uma recomendação de segurança, e qual é o papel? E depois há uma ação, e a ação pode ser, não concordamos com a recomendação, não a vamos implementar. Qual é o papel da ANAC neste tipo de recomendações? Que era importante nós percebermos. Até porque uma recomendação não aceita pode dar origem a um acidente grave. E eu acho que o papel do SPIAF aqui é muito importante. Além de detalhar tudo o que aconteceu, dar as recomendações para que isso não volte a acontecer. Este é o papel importantíssimo que tem aqui o SPIAF. Por isso era importante perceber quantas não conformidades é que encontraram desde que cá chegou, quantas condenações aplicou e o papel da ANAC na verificação da implementação das recomendações da ANA, da NAV e por aí fora. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. A palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, em nome do Partido Chega, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, com a sua permissão, deixe-me fazer aqui uma correção ao que o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista, disse. Tentou justificar a má preparação desta audição com uma audição em que o senhor usa metade do tempo, é má preparação, evidentemente. E o senhor tentou disfarçar e camuflar essa má preparação, pegando numa coisa que eu não disse. Eu não ataquei os trabalhadores da NAV. O que eu disse e reafirmo é que estão a dormir e a senhora Presidente do Conselho Executivo do Conselho de Administração da ANAC pode confirmar, porque nos relatórios vinha essa informação. Quando deviam estar 2 técnicos na torre, estava apenas um, porque o outro supostamente estaria em período de descanso. O período de descanso, e a senhora corrija-me se eu estiver enganado, o período de descanso é devido, é necessário nesta profissão, mas quando tem que ser chamado a intervir dentro do horário de trabalho, porque um colega não pode estar sozinho na torre, deve ser chamado e abandonar o período de descanso. Foi isso que eu quis dizer, reafirmo, e o Sr. Deputado percebeu como quis. Agora, reafirmo isto e volto a reafirmar. Há torres em que são necessários 2 operadores, há torres, como é o caso de Lisboa, que são necessários 4 operadores, se não estou em erro. Portanto, está feita a devida correção. A doutora disse uma coisa que eu concordo, que é não haver risco era não haver aviação civil. É verdade, mas compete às entidades competentes, passo o pleonasmo, reduzir ao máximo a incidência do risco. E aqui é a atuação preventiva, reativa
e também a ação punitiva. E neste caso, a ANAC, enquanto regulador ou supervisor, tem uma ação punitiva para exercer. E quando não são cumpridas escrupulosamente todas as regras, no caso de segurança na aviação diz respeito, a ANAC é a única entidade que pode exercer esse poder de fazer os responsáveis pagar por erros ou omissões cometidas em serviço. E isso, Sra. Doutora, nós não conseguimos deixar passar que haja falha humana. E daí, respondendo também novamente, tudo o que seja falha humana que possa pôr em perigo de vida os passageiros tem que ser escrutinado ao máximo. O relatório do GPAF diz que há erro, mas não conseguiu ainda apurar que tipo de erro, que tipo de falha houve. E eu entendo, se a doutora concordar, que a ANAC deve ir até ao fim deste processo, exigir essas respostas, perceber onde é que está o erro e agir imediatamente sobre esse erro. Temos que apurar os responsáveis e temos que perceber com exatidão onde, como, quando e por quem houve essas falhas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Concluída que está esta segunda ronda, antes mesmo de dar a palavra ao Sr. Presidente da ANAC, perguntava aos Srs. Deputados, Sr. Deputado José Carlos Barbosa, faz favor, para que efeito? Aquilo que eu disse, eu citei o Sr. Deputado do Chega, só para ficar dito, é que o Sr. Deputado do Chega disse que os trabalhadores estavam a dormir. Isso foi dito aqui. Sr. Deputado, muito obrigado. Fica registado, mas também estava já registado todas as intervenções e, portanto, estava muito claro para todos, mas fica registado. Antes de dar a palavra, perguntava aos Srs. Deputados se porventura, Sr. Filipe Melo, agora compete-me a mim, a pergunta é muito simples. Há uma terceira ronda, 2 minutos, os senhores vão intervir. Muito bem, então não é a última intervenção da Sra. Doutora, a minha pergunta era essa. A Sra. Doutora Tânia Cardoso Simões tem agora 9 minutos para responder às questões colocadas, sendo certo que haverá ainda uma última ronda final, está bem? Muito obrigado. Eu começava por dizer justamente que relativamente às recomendações do SPIAF dirigidas à ANAC, efetivamente eu não disse expressamente, passou-me, já as aceitámos do ponto de vista da análise substancial, já foram analisadas, não comunicámos formalmente ao SPIAF, sendo que o prazo é 29 de março. O mesmo ocorre relativamente aos outros operadores, portanto, quando há recomendações aos outros operadores, em concreto à ANAV e à ANA, eles terão justamente o mesmo prazo para aceitar ou não. E, portanto, não é possível dizer nesta fase que relativamente a todas as recomendações elas já tenham sido implementadas, porque ainda está em curso o prazo até para dizer se as aceitam ou não. Dito isto, como alguns dos requisitos são também verificados em matéria de supervisão da ANAC, como foi, por exemplo, o caso da questão das escalas da gestão de pessoal, esses sim, já se verificou que foram implementadas alterações de procedimentos que foram comunicadas à ANAC no âmbito das suas próprias supervisões, portanto, não no âmbito do relatório do SPIAF, mas naquilo que é a atuação própria da ANAC, e que, efetivamente, já foram implementadas alterações. Nós vamos fazer, como referi, inspeções não anunciadas, e nessa altura é que vamos ver se essas alterações de procedimentos são efetivamente implementadas ou não, e portanto nessa altura em si, quer dizer, embora lá está, um caso depois não se consegue generalizar para todos, mas sim, vamos implementar essa auditoria, esses pontos. Relativamente aos demais, nomeadamente à questão dos procedimentos de reforço, nomeadamente não dependentes de atuação humana. Essas vamos aguardar justamente aquilo que é referido pela ANA e pela NAV relativamente à análise de risco. Depois, se não aceitarem, porque foi também uma questão que foi colocada, se os operadores não aceitarem, a ANAC não vai supervisionar uma recomendação que não foi aceite. É verdade que a recomendação do SPIAF visa aumentar a segurança, mas ela é isso mesmo, é uma recomendação. A questão é, se a ANAC, no âmbito da sua supervisão, detectar que há falhas de segurança que justifiquem uma determinação, a ANAC, por sua vez, pode emitir uma determinação
e essa determinação por si mesma é que, se for incumprida, então pode ter consequências, nomeadamente a nível punitivo. E porque foi, por diversas intervenções aqui, sublinhado justamente este aspecto punitivo, eu gostaria também de, enfim, transmitir de alguma forma aquilo que é o equilíbrio deste ecossistema inerente à supervisão. O objetivo da supervisão, a supervisão é uma das funções da ANAC, não é retirar consequências a nível punitivo. Até porque isso mina o próprio sistema da supervisão, nomeadamente no que respeita ao reporte e à cultura justa. Quando uma não conformidade, e eu não sei se isso é, pronto, se isso é claro, porque confesso que para mim, até como jurista inicialmente, também não era muito evidente. Uma não conformidade, isto é, um incumprimento de um regulamento, uma não conformidade que é detectada numa inspeção ou numa auditoria, não se traduz automaticamente ou necessariamente numa contraordenação, numa violação. São atuações em planos diferentes e justamente o reforço do caráter punitivo neste tipo de casos pode mesmo minar o próprio sistema da supervisão. Não estou naturalmente a falar de situações como já foram aqui referidas, enfim, de declarar que estão presentes pessoas que não estão presentes. Estamos a falar de outro tipo de coisas. Não estamos a falar de uma falha em concreto, pronto, estamos a falar já de um plano, nem sequer é de supervisão, nem possivelmente de controle nacional. Estará a outro nível. Nessa matéria, enfim, todas as autoridades públicas têm competência e responsabilidade e, portanto, tem que ser aqui justamente, mesmo nesses casos, verificada a concatenação até enfim, da legislação, nomeadamente penal, com os objetivos daquilo que é a atuação de um regulador, nomeadamente em termos de supervisão. Portanto, eu creio que isto já cobre também a questão dos prazos para corrigir. Bom, relativamente à questão das 220 mil, eu creio que os dados estão ali. Portanto, os requisitos são 4 mil. Como são 55 órgãos a verificar, os 55 órgãos, cada um ver verificados 4 mil, dá os 220 mil. Portanto, ou seja, dos 220 mil, 4 mil são repetidos pelos vários órgãos, naturalmente. E sendo o ciclo de supervisão de 2 anos, isto significa que cada requisito, em termos de plano base de auditorias, é visto uma vez, cada requisito, em cada órgão, naturalmente. Obviamente, se houver algo que justifique um reforço da ação de supervisão, pois esse requisito será visto mais do que uma vez. E como poderá... Sim, neste caso sim, porque o requisito, embora tenha sido a órgãos diferentes, mas sim, na realidade pode traduzir-se neste caso, porque iremos lá verificar, no fundo, o mesmo requisito novamente. Eu creio que isto também responde, creio eu, à questão dos números. Enfim, percorrendo aqui... Pronto, a alteração dos procedimentos validados pela ANAC, a alteração dos procedimentos da ANA. Bom, eu não consigo dar um número porque são milhares. Todos os procedimentos que a ANA altera e que estejam sujeitos a acompanhamento, nomeadamente regulatório, por parte da ANAC, eles vão à ANAC e são vistos pela ANAC. Confesso que só talvez concretizando um pouco mais, não sei como é que posso realmente... Enfim, a resposta é sim. Cada vez que a ANA altera procedimentos, enfim, não são todos ao nível da supervisão da ANAC, atenção. Pode haver, nomeadamente, procedimentos, enfim, que decorram do órgão de acompanhamento da supervisão, CPS, Comitê de Segurança de Pista, exatamente, muito obrigada. Sistema de alerta independente da ação humana, lá está nas recomendações, tem prazo. Eu creio que já respondi a tudo, mas, por favor, gostaria que, se por acaso me falhou alguma pergunta, agradecia um lembro. Muito obrigado, doutora Tânia Cardoso Simões. Uma última ronda, portanto, tenho 3 inscrições para a última ronda. Se o deputado António Peroa tem 2 minutos para colocar as questões, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve, é apenas uma questão relacionada com os ciclos de verificação destes requisitos, com a frequência com que são feitas. Essa frequência resulta daquilo que é recomendável por algumas normas, nomeadamente europeias, ou resulta da capacidade que a ANAC tem. E neste sentido a pergunta é se a ANAC considera ter os recursos humanos e materiais suficientes para se sentir satisfeita com as inspeções e as auditorias que faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, até pela síntese das questões colocadas. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, faz favor, tem 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. São 3 questões objetivas. Algumas perguntas, bem, no decorrer da audição à Comissão de Trabalhadores, e para ficar aqui claro, já respondeu, mas não ficou claro e eu gostava que ficasse aqui claro. O trabalhador tem direito ou não a descansar a cada 2 horas de trabalho? E pergunto-lhe se é uma regra ou é uma prática comum a nível mundial, ou apenas está implementada em Portugal. E outra coisa que também lhe queria perguntar, já que se falou aqui tanto em trabalhadores, relativamente à formação dos trabalhadores, nas auditorias que faz, considera que os trabalhadores da nave têm competência técnica para exercer a sua função de controlador aéreo ou não? Relativamente à pergunta que fiz anteriormente e que não respondeu porque não percebeu, eu vou tentar explicar de novo. A ANA, sempre que recebe uma recomendação do GPAF, para a alteração do procedimento, deve comunicar a alteração ao procedimento à ANAC, e a ANAC há de concordar ou não. A pergunta é que se conhece há algum exemplo de um procedimento que tenha sido alterado após uma recomendação do GPAF. Isto aplica-se à ANA e aplica-se à NAV, como é óbvio. Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Sr. Deputado Filipe Melo, para uma última conjunto de questões, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei também eu breve. Doutora, deixe-me pegar numa expressão sua em que me disse que uma falha não é necessariamente uma contraordenação. Uma falha de segurança. Eu relembro, e permita-me fazer este paralelismo, eu, enquanto condutor, se transgredir, ou seja, se não cumprir, e a doutora como jurista perceberá isto melhor do que eu certamente, se não cumprir com o que está estipulado no Código da Estrada, estou a infringir a lei e estou a entrar numa contraordenação. Pode ser ela leve, grave, muito grave. Porquê? Segundo os especialistas, porque eu ponho em causa a segurança dos outros. O excesso de velocidade, por exemplo, põe em causa os outros condutores que estão na mesma ou em direção oposta, que posso implicar perdas avultadas para o erário público, para as seguradoras, etc. E eu pergunto-lhe, neste caso também, uma contraordenação, um simples acontecimento não é uma contraordenação, um simples, leia-se, um acontecimento complexo. Estamos a falar de aviões. Portanto, mesmo o caso daquele Boeing, penso que era um 737 de carga, que esteve envolvido, mesmo que não se tivessem a registar e a lamentar vidas humanas, quanto é que aquilo não teria um impacto nas seguradoras? Também aqui não entra a questão da contraordenação, não cruzará isto com a nossa responsabilidade civil enquanto condutores? Eu peço desculpa fazer este paralelismo, mas parece-me importante que se faça isto e não devemos desvalorizar aqui o papel que a ANAC deve ter. A doutora não gostou que eu tivesse utilizado a palavra punitivo, eu posso utilizar outra mais redundante, mas a ANAC tem que intervir. A ANAC tem que ser proativa, mas também tem que ser reativa. Tem que reagir às falhas. E as falhas não é só com recomendações. As pessoas com recomendações não vão lá. E permita-me novamente fazer esse paralelismo. Eu, se exceder a velocidade constantemente, se a polícia me recomendar que cumpra, eu vou continuar a exceder. Eu só quando sentir na pele o efeito de uma contraordenação é que vou corrigir. Muito obrigado. Muito obrigado, Deputado Filipe Melo. Senhora Presidente da ANAC, doutora Tânia Cardoso Simões, tem agora então uma última resposta. Deputado António Proa, faz favor. Mas liga o microfone. Só para recordar uma questão que eu há pouco fiz e que creio que não foi esclarecida relativamente à existência de um controlador único. Pronto. Muito bem. Só para esclarecer essa questão. Muito obrigado. Penso que estão todas as questões colocadas. Não sei se há o Sr. Deputado quer colocar mais alguma questão, ainda poderá ser. Ainda vamos a tempo. É importante que tudo seja muito bem esclarecido. A doutora tem então agora até 6 minutos, mas esteja à vontade, com alguma tolerância, para responder às questões todas colocadas aqui pelos seus deputados. É importante que estas matérias estejam muito bem esclarecidas, dada a importância que tem o tema, como todos sabemos, o tema da segurança. Obrigado.
Muito obrigada. Senhores deputados, eu começava se calhar então pela primeira questão que foi colocada e que corresponde a de que é que depende a frequência com que se faz as auditorias e a supervisão. Dependem da análise de risco que é efetuada dentro do parâmetro temporal que é previsto nos próprios regulamentos europeus, da análise de risco, por exemplo, em termos temporais, se houve mais não conformidades, ou depende do tipo de conformidade anteriormente verificada, o reforço, naturalmente, da supervisão leva a que o período seja mais curto, por exemplo. Não depende dos recursos humanos da ANAC. Dito isto, o que pode ocorrer é o que ali está espelhado, é que o objetivo é, efetivamente, verificar-se, no prazo de 2 anos, 220 mil requisitos, e se não houver capacidade humana da ANAC para verificar todos, haverá requisitos ou órgãos, por exemplo, que não são cobertos. Isso pode ocorrer. Não está neste, mas está no seguinte, está ali. Lá está. Portanto, foram feitas 125 inspeções e 500 mil. Portanto, sendo que a ANAC, nos últimos anos, com o reforço de meios humanos que tem tido, tem recuperado muito daquilo que eram as ações de supervisão e dos ciclos, aproximando-os cada vez mais, e isso é, como referi, acompanhado pela própria EASA, daquilo que é o objetivo final. Não quer dizer que, enfim, que seja tudo completamente cumprido, lá está, porque se reforça mais onde se detecta que o risco é maior. Vir aqui e dizer que não há nenhum problema em termos de recursos humanos é sempre um enorme desafio nós termos recursos humanos, sobretudo recursos humanos tão especializados como a equipa de 9 auditores que nós temos nesta matéria. Aliás, temos aqui um representante. É muito, de facto, é um desafio enorme nós conseguimos ter pessoas, não só com esta competência técnica e com a experiência que têm, porque o próprio mercado é muito dinâmico e, no fundo, nós estamos a concorrer com aquilo que é a procura de controladores de tráfego aéreo. Mas, efetivamente, temos uma equipa muitíssimo sólida e que tem conseguido responder a estes desafios. Um reforço, nós temos sempre a pretender ter esse reforço, naturalmente. Mas não parece que isso ponha em causa sequer o título de supervisão que queremos desenvolver. Aliás, a EASA diz o mesmo, portanto, para não ser eu que sou subjetiva, acho que aí temos um ponto extra. Relativamente à questão da posição única, pode haver uma posição única, efetivamente, isto é, pode haver um único controlador na torre, na posição, desde que estejam em backup na própria torre, mas não necessariamente na sala de controlo. Mas, portanto, na zona de controlo pode estar apenas um e estarem as posições todas unificadas. Neste caso em concreto, sim. Portanto, não é pelo facto de estar um que houve qualquer violação. Isso tem que depender de critérios que sejam claros, isto é, um supervisor, e é essa não conformidade que a própria ANAC levantou. Não pode depender do supervisor, que até tem interesse próprio, como aliás o próprio espiado também escreveu, que vai decidir dispensar A ou dispensar B. Não, tem que haver critérios objetivos em função do número de movimentos, da complexidade da pista e dizer, bom, nestas circunstâncias, então, sim senhora, dispenso, mas tem que estar sempre um em backup, como referi. Portanto, e isso fica registado, coisa que também neste caso não ficou. Portanto, aqui, efetivamente, não foram, nesta matéria é claro que não foram cumpridas as regras. Já respondendo a outra matéria, a violação de recomendações e de procedimentos não é uma violação da lei, portanto não leva a contraordenações, mas a violação de regulamentos é uma contraordenação. E a ANAC, enfim, não trouxe hoje as estatísticas, mas tem inúmeras contraordenações. Portanto, quando há uma violação de um regulamento ou quando há uma violação de uma determinação da ANAC, que também ocorre na sequência destas, eventualmente até de uma ação de supervisão, não pela não conformidade em si, mas porque se impõe uma atuação que não é cumprida, sim senhor, é retirada a devida consequência em termos contraordenacionais. Portanto, também já agora para responder a essa questão. Relativamente, portanto, à regra do descanso das 2 horas e da alternância, é uma regra ICAO, se não estou em erro, também da regulamentação europeia, pronto, lá está aqui quem conhece mais a fundo, não é uma obrigação, é um referencial. Isso tem que estar plasmado depois no manual do próprio operador, que depois fará, lá está, pode encurtar o período, em função da complexidade, pode aumentar, das outras circunstâncias. Os critérios têm que ser claros e objetivos e depois serem cumpridos em função daquilo que está previsto no referido manual. Quanto à questão da competência técnica dos trabalhadores da nave, todas as inspeções que nós fizemos apontam para um reconhecimento da competência técnica dos controladores de tráfego aéreo. Não se colocou até agora, do meu conhecimento, qualquer questão a esse respeito. Depois, relativamente...
Ana recebe recomendação do SPIAF, se alterou procedimentos. Eu pedi aqui o favor de me darem um exemplo, porque eu não tenho o exemplo de cor, mas tenho aqui um exemplo. Obrigada, doutora Sílvia. A Ana alterou o desenho do Terminal 1 na Carta de Aeródromo de Lisboa para acomodar uma recomendação do SPIAF na sequência de uma colisão com uma aeronave belga. Pronto, é um exemplo. Ou seja, é um exemplo, mas não é uma coisa isolada, é só porque nós não temos os exemplos exatamente dos procedimentos que são alterados na sequência de recomendações dos PIAF. Mas na medida em que isso se traduzem em alterações de procedimentos e eles vão naturalmente a ser a aprovação da ANAC, pronto, fica aqui um exemplo dado. Espero ter respondido agora, uma vez que há bocadinho não o tinha feito. Pronto, relativamente à questão das regras dos regulamentos e da inerente contraordenação, acabei por responder também a propósito da outra matéria, mas não há falta de enforcement na ANAC, de todo. E somos proativos nessa matéria e reativos, diria eu. Sr. Deputado. Presumo que terminou-se, doutora. Muito bem, está concluída a audição, não terá mais nenhuma questão para colocar. Foi da máxima importância pela importância que têm estes temas da segurança. Temas da regulação são fundamentais e quando falamos de segurança de pessoas, muito mais importantes são ainda para o país e para esta Comissão em particular. Agradeço à doutora Tânia Cardoso Simões, enquanto Presidente da Autoridade Nacional de Aviação Civil, ao Sr. Engenheiro Eduardo Silva, vogal, gozamos também pela sua presença cá, doutora